Um jogo contra o Sport no Maracanã, depois de uma semifinal de Libertadores, onde o Flamengo garante uma vaga na final mais importante da história da Libertadores, pelo menos com dois times brasileiros, tinha tudo para ser um jogo ou meio morno, aquele jogo de uma certa ressaca, ou aquele jogo de um atropelo, onde a gente não tem muito o que comentar, porque é só uma vitória cachapante, que o Flamengo não tem, assim, muito assunto. Mas teve muita coisa pra gente falar nesse jogo e eu diria que possivelmente foi o jogo mais importante do ano. Aí você pode me perguntar, Heitor, calma aí. Você acabou de falar que a gente fez uma semifinal pra ir pro jogo que é um dos jogos mais importantes da história, talvez o mais importante da história do Flamengo. E esse jogo foi o mais importante, como assim? Como vocês, muita gente, tá? Eu recebi muita mensagem desde ontem me perguntando sobre o portal do gol de falta. O Flamengo ontem fez um gol de falta depois de quase 6 meses, eu imagino, aí, talvez um pouco menos. O último gol tinha sido no jogo contra o Central Córdoba, gol de falta do De La Cruz. E sim, o portal estava aberto e ontem ele foi fechado. Você pode estar se perguntando, mas Heitor, que história é essa, portal de gol de falta? Eu não entendo nada disso, eu não acredito nisso. Sem problema. Se você quiser entender por completo, eu já fiz um vídeo aqui explicando. É só você entrar aí no meu canal que tem o vídeo, né, explicando tudo sobre o gol de falta, sobre o portal, quando que ele começa, cada momento que ele abriu ou fechou. O que eu posso adiantar aqui pra vocês, gente, é que é isso. Você pode não acreditar, sem problema. Agora, o fato é, o Flamengo nunca foi campeão de nada com o portal aberto. E eu acho que é emblemático o Arrascaeta fechar esse portal pouco tempo, né? Aí faltando pouco mais de um mês para a final da Libertadores contra o Palmeiras, porque a primeira vez que o portal se abre é justamente num gol de falta do Andreas antes da final contra o Palmeiras e dá no que dá. Então, acho que pode ter sido aí esse momento. É claro que é uma superstição, é claro que não é uma verdade absoluta. Agora, o que é fato é que o Flamengo nunca ganhou com o portão aberto. Então, eu prefiro ir pra final com o portão fechado, mesmo que ele não exista, tá ligado? Eu prefiro garantir. Então isso é uma ótima notícia. Pra mim é uma ótima notícia. Pode falar o que for. Ano passado foi a mesma coisa, o portal estava aberto até o fim do... Chega próximo da final contra o Atlético Mineiro e o Davi Luiz fecha naquele gol de falta contra o Cruzeiro e o Flamengo é campeão também. Então, eu acho que as coisas vão melhorar, cara. Eu realmente acredito. Eu acho que as coisas vão melhorar, inclusive, daqui pra frente e o Flamengo será campeão. Se eu já tava confiante, agora eu tô mais confiante ainda. Mas vamos falar do jogo em si. O portal está fechado. Pra quem tava em dúvida, quem tava aí perdido, me perguntando, mandando DM, o portal está fechado. Podem ficar em paz. Sobre o jogo em si. O outro aspecto muito importante desse jogo era o que o Felipe Luiz tinha pedido na coletiva contra o Racing, que era para a torcida apoiar os jogadores que estão em baixa, os jogadores que estão com a confiança um pouco abalada, porque de fato isso é algo que eu acho bem negativo na nossa torcida, que se cria muito fácil um burburinho com certos jogadores, e digo isso dentro do próprio estádio, não é nem questão de rede social. Então, o Samuel Lino talvez tenha sido o grande nome que tenha passado por isso recentemente, que pega na bola e a torcida já começa sabe assim, um desespero, tipo, meu Deus, ele vai, olha o passe ali, não sei o quê. Isso é muito ruim, porque começa a criar uma ansiedade, tanto no jogador quanto no resto do estádio, e cria um clima negativo. E eu fiquei feliz que ontem, de fato, a torcida foi para apoiar, mais uma vez, a união faz toda a diferença, a união das torcidas, né, das organizadas na Norte, e foi um clima muito positivo. E acho que foi um jogo muito positivo para alguns jogadores que estavam em baixa. O próprio Samuel Lino, né, o passe que ele dá no primeiro gol é absurdo, assim, absurdo, de uma inteligência incrível, a qualidade no passe perfeito. O Bruno Henrique, porra, fez 2 gols, né? Eu acho, e aí eu vou falar aqui para vocês sobre o Bruno Henrique. Eu entendo que ele tá numa fase muito ruim. Quem nega isso tá negando a realidade. Não é uma boa fase do Bruno Henrique, ele não vem jogando bem, O Felipe, eu acho que precisa sim encontrar alternativas. Agora, se o Bruno Henrique começa a jogar, no nível... Não vou nem dizer um nível 2019, porque eu acho que, 2019 do Bruno Henrique é algo muito acima. Mas um nível ali
pô, 50% do que a gente já viu do Bruno Henrique, já ajuda muito, cara. O Bruno Henrique é um jogador muito bom, é um jogador muito ídolo, e assim, eu até entendo as críticas, é isso, como eu falei, ele tá numa má fase. Mas eu acho que a galera pesa muito no Bruno Henrique, sendo que ele é um jogador decisivo, sendo que ele é um jogador que pode aparecer. Ele não é um jogador que precisa estar numa boa fase pra do nada ganhar um jogo, pra ganhar uma final de Libertadores, por exemplo. Ele não precisa ser esse jogador que tá vivendo por uma fase de Cristiano Ronaldo pra simplesmente botar um jogo no bolso. Ele fez isso já em uma fase contra o Internacional, o primeiro jogo da Libertadores, né, das oitavas, no Maracanã. Quem faz o gol é ele. Então, assim, eu entendo as críticas, mas eu acho que tratar o Bruno Henrique como um qualquer, como um jogador que prejudica o Flamengo, como um jogador que não é útil, eu acho loucura, tá? Eu vejo muita gente pesando no Bruno Henrique de uma forma que eu não concordo mesmo. Claro que eu acho que tem contra-alternativas e tudo mais, mas eu fico muito feliz do Bruno Henrique fazer 2 gols, porque eu acho que ele pode ser muito útil nesses próximos jogos do Brasileiro, até o final, possivelmente até na própria final da Libertadores, ainda mais pensando que a gente não sabe qual vai ser a situação do Pedro e com o Plata expulso, né? Então são situações que talvez o Bruno tenha que jogar, e se ele estiver bem, é um jogador que pode ajudar demais. Eu acho que esses dois talvez tenham sido os grandes destaques, pensando nesse sentido de quem estava um pouco abaixo, né? Outros também, o De La Cruz fez um bom jogo. O De La Cruz, cara, é um jogador muito bom. Muita gente acha que eu não gosto do De La Cruz, até porque eu faço os vídeos de humor, né? Onde eu brinco que ele não quer jogar, porque é claro que ele não é que ele não queira jogar, mas que ele tem muitos problemas físicos e que ele sempre tem que estar descansando, porque se ele não descansar, ele vai se machucar e ele vai ficar fora. Então ele acaba sempre ficando fora por algum motivo. Agora, o De La Cruz, quando tá bem fisicamente, ele é muito bom. Muito bom. Hoje, talvez ele não vá conseguir ter um espaço no time titular, porque a gente tem o Jorginho, tem o Saúl, tem o Pulgar. Então, a competição ali ficou um nível um pouco mais alto. Agora, ele é um jogador que, assim, se a gente puder contar com ele pra jogar em jogos onde a gente teria que botar um Everton Araújo, um Alan, pra mim já tá ótimo. Porque ele é muito acima desses dois, sabe? Então, eu gostaria muito de ver. É claro que aquele De La Cruz que a gente imaginou quando veio do River, que ia ser um cara, ainda mais que ia jogar um pouco mais avançado, de repente como um 10, jogar junto com a Rasca e tal, não parece que esse cara vai existir. Até por esses problemas que eu já apontei. Mas eu acho que ele pode ser útil. E pode ser muito útil. Né? Assim, você ter como solução, por exemplo, uma final de Libertadores, né? Contra o Palmeiras. Digamos que o jogo não tá muito bom, precisa de uma solução pro meio de campo. Você ter a opção de botar um De La Cruz, pô, é muito, muito melhor do que você botar um Alan. Óbvio que o De La Cruz bem, né? É muito melhor do que você botar um Everton Araújo. Então, o De La Cruz é um jogador que eu acho que também, recuperando uma confiança, recuperando um bom físico, não tendo essa obrigação de jogar jogos seguidos, porque tem essa rotação muito forte dos volantes, eu acho que ele pode ajudar muito. Também fez um grande jogo. Outro assim que eu acho, como eu já falei algumas vezes, ontem não entrou bem no sentido da finalização, porque eu acho que a finalização também conta muito essa parte da confiança, mas eu gostei de movimentações dele, gostei da iniciativa dele, de estar tentando, foi o Juninho, né, o nosso querido Juninho Xereca. Eu acho que ele é um jogador, não sei se para esse ano, talvez também no ano que vem ele vai ser negociado, mas é um cara que eu tenho a sensação que poderia estar sendo mais utilizado e poderia estar ajudando. Porque eu acho que ele, com mais confiança, ele tem movimentações interessantes, ele tem alguns atributos. É claro que ele não é o Pedro, gente. Ele não é o Pedro, ele não é o Gabriel, ele não é um Vitor Roque da vida, ele não é um jogador desse nível, claro que não. Mas eu acho que ele poderia ser um jogador útil. E talvez para jogos agora, isso, o Flamengo vai ter uma sequência importante do Brasileiro, porque briga pelo Brasileiro, nesse momento é líder, né? Se o Palmeiras empata hoje, o Flamengo será líder nessa rodada. E é isso, o Flamengo terá uma sequência muito importante nesse Brasileiro para continuar brigando, para ou se manter na liderança ou em algum momento conquistá-la. Só que tem uma final de Libertadores, então é claro que tem que dosar para não chegar, tipo, como 2021, que o Flamengo chega na final de Libertadores contra o Palmeiras com um time esfacelado fisicamente. Isso tem que haver essa dosagem. Então, se o Juninho puder jogar em certos jogos, puder ser titular em certos jogos, eu acredito que ele, com uma sequência, tem condições sim de ajudar o Flamengo, de entregar um gol, de entregar uma assistência, entregar uma boa jogada. Então, eu acho que isso também foi positivo. No geral é isso, um jogo muito bom, né? Muito fluido, muito tranquilo. Quando o Arrascaeta entra, o Arrascaeta vive realmente uma fase iluminada, que até gol de falta, que a gente fala que é algo muito difícil,
desse time como um todo, mas do Arrascaeta também fazer. Ele faz um gol de falta daqueles, assim, antológicos, né? Foi bem na minha frente, assim, tava ali no Maracanã, bem na minha frente, foi incrível. E é isso, cara, o portal está fechado. Se você tava aí com medo, pare de ter medo. Acabou a era do medo, o portal está fechado.